Boa noite, turma. Do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, o texto O Logos Divino. Quando os médiuns da antiguidade, profetas, começaram a ter inspirações de que o Messias viria da parte de Deus e a profetizar este acontecimento, podemos entender ou interpretar que aí começava um namoro do Cristo com a humanidade. Quando aconteceu seu nascimento, cumprindo-se as famosas profecias, foi como se aí o compromisso fosse firmado, ou seja, o noivado do Cristo com a humanidade se concretizou. Depois do período de noivado, o Cristo de Deus não perdeu tempo e levou seus transcendentais ensinamentos para o Oriente e outras regiões da terra, então voltou a Galiléia, onde deixara tempos atrás sua família carnal. Foi exatamente nesse momento que João, o discípulo amado, narra de forma mística as famosas bodas de Canaã, da Galiléia, em seu evangelho, no capítulo 2. Como bodas significa casamento, interpretamos que aí aconteceu o casamento de Jesus com a humanidade. Ele próprio se coloca na condição de noivo, Lucas 5:34 e 35. Depois que os fariseus o criticaram porque ele e seus discípulos não jejuavam, enquanto eles próprios, os fariseus, João Batista e seus discípulos, o faziam. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Se Jesus é o noivo, a humanidade terrena é a noiva. Nas bodas de Canaã, o vinho de má qualidade que fora servido até então representa as doutrinas incompletas e de má qualidade ensinadas até aquele momento, e o vinho de ótima qualidade servido por Jesus representa a sua doutrina perfeita, de ótima qualidade. Ele transforma a água, essência do vinho ruim de então, em vinho maravilhoso, e todos ficam maravilhados do seu vinho, ou melhor, com sua doutrina perfeita. Quando o mestre Sala da festa de Canaã, da Galiléia, João 2:10, fala ao noivo, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Significa que a primeira parte dessa fala é fato comum em toda a festa, porém, guardar o vinho, o bom vinho, até o fim, não condiz com o costume tradicional. Por isso entendemos que sua doutrina representa o bom vinho que foi servido a partir de Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, não transformaria a água em vinho literalmente em uma festa comum de casamento, passando por um mágico vulgar. Sua elevação moral e espiritual é muito grande para isso. Ele não se prestaria a isso. Se o chamado primeiro milagre tivesse de fato acontecido literalmente, esse fato não passaria despercebido dos outros evangelistas e eles certamente o narrariam. Contudo, somente João fala do assunto, porém João escreve de forma diferente dos outros. Seu linguajar é místico, alegórico. Kardec, no capítulo 15 da Gênese, escreve que é mais racional entendermos a passagem bíblica que se refere a bodas de Canaã como mais uma das maravilhosas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus. João Evangelista conclui seu evangelho com as seguintes palavras: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muito já se escreveu sobre Jesus. Ele é o personagem mais escrito de todos os tempos. Por esse motivo, eu não gostaria de me alongar nesse escrito, apenas falar um pouco desse verbo divino, em forma de homenagem, embora ele dispense homenagens, que se fez carne e habitou entre nós. O Cristo de Deus se personificou em Jesus, como bem se refere João no início do seu evangelho. Jesus foi, é e será o ser mais importante e elevado espiritualmente que já surgiu na Terra. Tanto é verdade que ele, só ele, foi capaz de dividir o calendário do tempo humano. O calendário passou a ser conhecido como antes e depois de Cristo.
A verdade é que conseguiremos ser de fato felizes nessa existência, na vida futura ou espiritual e, consequentemente, nas existências futuras, quando praticarmos sua doutrina de amor, bebermos do vinho por ele apresentado, que liberta das amarras do terra a terra para evolarmos para regiões sublimes da espiritualidade superior. Ele mesmo ensinou isto quando asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Notem, amigos leitores, que ele não falou: ninguém vai ao Pai, pois se assim tivesse falado, significa que ele próprio não estava no Pai. Mas ele falou: ninguém vem ao Pai, significando que ele próprio já estava no Pai. O que dá mais credibilidade a Jesus e o faz o ser divino por excelência é que ele foi até hoje o único profeta ou mensageiro de Deus que praticou o que falou. Não houve um único ensinamento de Jesus que não fosse exemplificado ou vivenciado por ele. Um exemplo fala mais que 1000 palavras. João tinha razão quando escreveu que não caberiam no mundo os livros se fôssemos escrever tudo sobre esse ser tão grande que abarca toda a terra. Por esse motivo, não devo escrever mais. Por mais que se escreva, ficará incompleta a escrita. Contudo, peço que todos leiam seu evangelho, que é a boa nova, a nova aliança. Eis mais uma vez o símbolo do casamento de Deus com essa humanidade tão necessitada de amor. Leiam Jesus também com o coração e não somente com o cérebro, pois o sentimento nos ajuda a entendê-lo. Passarão céus e terras, como ele disse, mas suas palavras não passarão, pois são palavras de vida eterna. É a expressão da divina verdade, enquanto revelação de Deus através dele para a humanidade. Olha, gente, eu não sei nem o que falar sobre Jesus, porque eu sempre me coloco naquela posição assim. Primeiro, enquanto católica, eu entendia que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Eram pessoas e eram as mesmas em uma só. Porque a católica acaba falando que um está no outro, e isso dá a entender que, inclusive, o Espírito Santo, toda a Trindade, né, é uma só força. Então, para o católico, mesmo que eu tenha feito a primeira comunhão, catequese e tal, crisma, a gente não tem esse discernimento da separação de Jesus e Deus. Uma coisa leva a outra. Tantas vezes eu acendi vela, né, para Jesus como se fosse para Deus, e orando para Deus como se fosse para Jesus. A confusão era imensa. Aí, aos 16 anos, eu peguei o Livro dos Espíritos e fui ler e fui ver que eu tinha entendido errado até os 16. Nessa encarnação só, imagina nas outras. Então, tamanha confusão que não foi, né? Se hoje a gente está um pouquinho melhor do que no passado, então pensa lá atrás como é que não foi. Quando eu peguei o Livro dos Espíritos, tomei um susto, porque aí estava bem explicado. Jesus, homem, carne e osso, porém espírito perfeito, encarnado para nos ensinar o amor. E que veio depois de Moisés, que Moisés seria a primeira revelação. Moisés seria o primeiro a falar de Deus, um único Deus para um povo selvagem, que acreditava em vários deuses e ao mesmo tempo não acreditava em nada, agia por instinto. Matança, violência muito grande na época de Moisés. Enfim, vem Jesus e fala: eu não vim acabar com os 10 mandamentos de Moisés, não. Eu vim para dar cumprimento da lei, né, e ajudar, reforçar isso daí. Fazendo um resuminho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele foi, além dele desenhar para a gente, exemplificar, ainda resumiu a lição. Não aprende quem não quer. Tá aí há 2024 anos aproximadamente da sua existência. O cara dividiu o calendário. É o único que conseguiu fazer isso. A sua importância é grande, não tem como negar isso. Seja o cara mais ateu, mais cético do mundo, ele tem que dar a mão à palmatória que Jesus é uma personalidade importante, tanto é que o nosso calendário vem antes de Cristo, depois de Cristo. Muito do que se fala hoje, do que se escreve hoje, do que se vê hoje, desenho animado, vídeo, música, é tudo em relação a Jesus. Toda vez que alguém está ruim, quem é que ele procura? Jesus. Nós deveríamos procurar sempre, mas quando a pessoa está na pindaíba,
não vai procurar outro ser que não seja Jesus. Então, é muito complicado você querer colocar isso na cabeça de quem não quer, porque tá aí as provas, tá aí todas as condições de você acreditar. Se a pessoa com quem você conversa, a pessoa com quem você lida, um ente da família, um amigo querido, que não quer aceitar Jesus, não tem como você enfiar na cabeça dele diante de tantas provas e ele não quer. Então aí não é uma questão de acreditar por lógica ou não, a pessoa não quer, então não adianta. Mas quando a pessoa quer, é maravilhoso, né? A gente vê assim, muitas pessoas falam, hipocrisia, o cara mata, estupra, o cara rouba, depois ele fala que foi tocado por Jesus e que a vida dele mudou. Eu, Patrícia, não duvido que isso aconteça, eu não duvido. Eu não duvido, não por igrejas, por placa de igrejas, religiões, mas eu não duvido que a pessoa seja tocada por Jesus porque ela desejou, porque ela foi buscar Jesus e porque Jesus a tocou de verdade, ele veio. Eu sempre falo, a espiritualidade consegue vir até nós, tem uma dificuldade tremenda, porque eles são bons, a vibração, a energia deles é maravilhosa. Então, eles têm que tirar um pouco dessa energia boa para poder rebaixar e vir até nós que estamos abaixo do nível de vibração deles. Mas eles vêm. Agora, para nós subirmos até eles, é que é a grande dificuldade, o grande desafio. Porque nós conseguimos implorar, mendigar, pedir, chorar, espernear, mas a gente não consegue se elevar para chegar até Maria, para chegar até Jesus, para chegar até Francisco de Assis, para chegar até o Chico Xavier, que está no plano espiritual. Nós temos que ralar, porque são seres de uma estirpe muito diferente da nossa. Então, para a gente chegar até eles, é muito degrau. Não é de uma hora para outra que a gente chega lá. Porém, eles escutam a gente, porém, eles sentem a gente. Eu assisti a palestra do Gesualdo no domingo, ele falando assim, por que Deus consegue saber tudo o que acontece no universo? Porque é como se o universo fosse o corpo, né? E Deus o espírito. No meu corpo, ele ainda citou esse exemplo, se uma formiguinha passar lá no meu dedão do pé, eu sinto que ela tá passando. Pode ser uma formiguinha pequenininha. Se ela estiver passando lá no meu dedão do pé, eu sinto. Então, mesmo tendo um corpo enorme, eu sei tudo o que acontece no meu corpo. Eu sinto tudo o que acontece no meu corpo. Dores, prazer, né, sensações boas e ruins, porque o meu espírito está ligado ao corpo. Então, todas as partes do corpo, eu sei o que acontece nela. E Deus também sabe tudo o que acontece no universo, porque Ele é o espírito que movimenta toda essa matéria do universo. Por isso que Ele está em todos os lugares. E Ele consegue saber tudo o que acontece em todos os lugares, com todas as pessoas, nos mínimos detalhes, porque Ele é o criador de tudo isso. Ali naquela palestra me deu uma claridade a respeito de Deus, a respeito do seu tamanho, não que ele seja limitado, ele não é limitado de maneira nenhuma, mas deu para ter uma ideia do que seria essa essência, esse espírito, né, chamado Deus. Porque até então, gente, eu tô assim, todos os dias deslumbrada com os estudos, porque eu vou reforçando aquilo que eu acredito, desmistificando o que eu não acredito, que eu ainda tenho muita insegurança, aprendendo coisas novas que eu nem fazia ideia. E Jesus, para mim, ainda é como a Santa Trindade, como diz lá os católicos, né? Jesus, o Espírito Santo e Deus, para mim sempre foram algo assim muito distante da minha realidade, de como compreender isso tudo. E hoje, não que eu tenha compreendido, mas eu estou conseguindo apalpar um pouco aquilo que era tão abstrato, aquilo que estava tão distante, está começando a ficar um pouquinho mais próximo.
pelo entendimento. Mas isso não significa que eu tenha entendimento suficiente para convencer, para conversar e explicar isso para outras pessoas. Eu estou começando a ter para mim. Então, Jesus hoje faz todo sentido para mim na parte de conhecimento, para o meu aprimoramento enquanto espírito. Ele está deixando de ser um personagem histórico, porque era isso até então para mim. Depois que eu saí da católica e vim para o espiritismo, Jesus passou a ser para mim um personagem histórico, um homem, um espírito perfeito dentro de um corpo de um homem e que fez uma história. E hoje eu consigo entender Jesus um pouco mais na sua essência. Não sei se eu vou saber explicar isso direito para vocês, mas hoje eu consigo entender Jesus como esse homem encarnado, espírito elevado, porém os ensinamentos dele, tudo o que ele fez para o nosso aprimoramento espiritual, são condutas, são regras, são sinais de evolução. E que todos devem pegar essa cartilha e estudar. Como ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todos que querem chegar até Deus têm que passar por Jesus, têm que passar pelos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos não é só de conduta humana, como eu imaginava, um ser histórico com uma conduta humana bacana, de convivência boa com as pessoas, de não errar com as pessoas. Hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira um pouquinho maior. A nossa essência, o nosso espírito precisa desses ensinamentos. Além da carne, além dessa convivência com pai, mãe, marido, filho, os profissionais com quem a gente trabalha, vai muito além disso. Não é uma conduta moral para viver em sociedade ou meio familiar. É uma conduta moral a nível espiritual. Tudo o que ele ensinou é a nível espiritual, dentro de um corpo. Aí eu pego o evangelho me dá cada pedrada, mas cada pedrada. Ontem eu fui fazer o evangelho e estava lá, aquela questão da trave no olho do outro, né? E qual de nós não faz isso? Não vê o que está no olho do outro, mas não vê o que está no olho da gente. Critica o outro por ele ser de determinada maneira, mas não entende que você precisa ser criticado, você precisa ser corrigido. E isso não é a nível de convivência agora, só de uma encarnação, mas de quantas encarnações a gente já se complicou por não entender, por não compreender o próximo, por ferir o próximo. Hoje eu tenho, graças a Deus eu estou tendo, né? Não posso falar que eu vou ser assim daqui para frente, porque tá arriscado errar a qualquer momento novamente. Isso daí, ser humano é um troço, né? Mas hoje eu percebo assim, antes eu não percebia não, eu falava as coisas, eu sou assim, eu falo mesmo, não tô nem aí, a Patrícia era assim, né? E hoje não, eu falo as coisas, eu percebo o comportamento da pessoa, como que ela recebeu aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Eu não observava como o outro recebia, simplesmente falava. E cada um interpreta da sua maneira, sabe aquela coisa? O problema é do outro, não é meu? Então eu despejava algumas coisas nas pessoas e não percebia como aquilo estava atingindo na pessoa. E devido aos estudos do Evangelho, da conduta que Jesus nos pede para ser manso, pacífico, benevolente, né, perdoar, pedir perdão, né? Eu fico olhando no rosto das pessoas como elas agem de acordo com as minhas atitudes ou a minha fala. Hoje eu fico preocupada com isso. E quando eu vejo que eu pisei na bola com alguém, eu não sou hipócrita, eu não sou mentirosa, eu não sou falsa. Hoje eu chego na pessoa e falo assim, olha, eu percebi que falei aquilo que eu não devia. Fiz o que não devia, me desculpa de verdade, eu vou me vigiar para não fazer mais. Então eu estou conseguindo entender essa essência, que é moral espiritual, não é uma moral só para agora, só para boa convivência, não arrumar briga e acabou. É uma moral que eu quero carregar, para que eu não tenha mais nenhum tipo de problema a esse respeito
que venha trazer problemas para outras encarnações, porque eu estou vendo que o que eu trago já vem de outras e outras e outras, eu não quero carregar mais. Então Jesus veio justamente para tirar esse peso da gente, esse fardo dos erros, das falhas que a gente comete e que são infindáveis. A gente vai fazendo e não vai percebendo e vai acumulando isso. Eu não quero acumular. Eu quero tirar, eu quero limpar. Quero de fato ser uma pessoa melhor. Mas não é para o meu filho hoje, para uma amiga, para um relacionamento. Não é para hoje. Eu não estou pensando nisso. Hoje também, eu estou aqui, eu tenho que conviver bem com as pessoas, mas não é só isso. Eu quero crescer. Então, hoje eu consigo entender aquela parte aonde os cristãos, porque até então, gente, eu sou São Tomé, né? Então, até então eu achava que aqueles cristãos que se jogavam aos leões e falavam, eu vou ser salvo por Deus, eu tinha para mim que era um bando de louco, que ao invés de se jogar lá na arena e deixar os leões comerem eles vivos, eles tinham mais a que fugir. Perna para quem te quer. Mas diz, né, as passagens que eles faziam isso para provar que eles tinham fé em Deus, de que o corpo ia morrer ali, mas o espírito ia subir, o espírito ia evoluir, porque eles estavam provando o tanto que eles amavam Deus. Não é que eu esteja preparada para me jogar embaixo da ponte e falar, eu acredito em Deus, nada disso. Se falar para mim, vai, se joga embaixo da ponte se você acredita em Deus, eu ainda não vou. Mas eu estou tentando entender essas passagens bíblicas onde eu achava que existia, como que é a palavra? Aquela história de você ser tão cego na tua fé que você é capaz de fazer barbaridade, né? Ser bitolado naquilo. Então eu pensava dessa forma. Tá mudando meu pensamento. Não sei se eu tô correta ou não, mas tá mudando. E é justamente de tanto estudar esse homem, Jesus. O De Luca tem obra sobre Jesus até não querer mais, tá saindo mais uma esse mês. E eu tô doida para comprar o livro do De Luca. Aqui em casa tá acabando, vai acabar virando uma biblioteca, porque depois que eu aposentei, o que não falta aqui é livro. E eu vou atrás desse livro novo do De Luca também, onde fala sobre Jesus. Então, nós temos, assim, muito material sobre esse homem, sobre o seu comportamento, o seu ensinamento. E nós não podemos deixar passar batido, porque quanto mais a gente absorver, melhor é para o nosso espírito. Não é para o nosso eu agora, também, mas não é só isso. Então, Jesus fazia os milagres, que eles diziam milagres, mas na verdade era materialização, era fluidificação, ele tinha como manipular energias, né? Pessoas que se curavam, ele falava assim, não sou eu que estou te curando não, é a tua fé que está curando você, né? A mulher sangrando, que toca ele, para de sangrar, alguém me tocou, né? Ou seja, alguém foi procurar por Jesus, alguém foi lá pedir com toda a fé que fosse curada, que fosse tratada por Jesus. Então Jesus ele foi tido como um professor, ele foi tido como médico, ele foi tido como psiquiatra, psicólogo, ele foi tido como amigo, ele foi tudo, gente. E ele é o maior exemplo, por ele ser o mais perfeito espírito que passou por aqui. Ele é o maior exemplo, não tem outro. Não tem outra história para ser contada, a não ser o de Jesus. E não é para se ter uma fé cega, porque não foi isso que ele quis. Ele ensinou e ele foi provando através dos seus ensinamentos. E vem a doutrina espírita depois e comprova através, inclusive, dessa tríade que a gente tem, que é a religião, ciência e filosofia, né? Nós conseguimos provar muitas coisas. Eu falo nós espíritas, mas na verdade nós, Patrícia, aqui é um zero à esquerda na ciência, eu já falei isso para vocês. Então, eu não tenho muito o que provar de ciência, porque eu sou péssima, não li a Gênese, eu sou uma espírita muito sem vergonha. Acho complicado aquele livro, preciso de alguém para sentar e ler comigo, e me explicar. E não eu ficar lendo e tentando adivinhar o que está escrito ali, porque eu não consegui. Achei muito difícil. Mas, assim, nós sabemos que a doutrina espírita vem para desmistificar algumas coisas, né, que as outras doutrinas trouxeram e erraram. Foi bom enquanto durou, mas
são estágios, né? Então, nós estamos em outro estágio, então tem que ter um outro conhecimento para aprimorar o que ficou para trás. E hoje a gente sabe, através da doutrina, através de filosofia, a gente reflete sobre as situações. A fé não é mais uma fé cega devido a isso, tem a prova da ciência, e a doutrina, ela tem a base religiosa que é Jesus. Ele não é religião, ele não plantou religião, mas ele é um forte, né, ser que nos conduz a essa religiosidade, que nos traz essa religação com Deus. É ele o elo forte para tudo isso. E aí o Gesualdo faz aqui aquele poesia, né, aquele acróstico, Jesus Cristo, ele fez como acróstico também. Justo, amoroso e iluminado, estrela radiante de amor, ser sublime para o mundo enviado, único caminho revelado, siga-o e chegará ao Criador. Caminho, vida e verdade, representante de Deus na humanidade, irradiação de amor, pureza e luz, segure sua mão sempre estendida, transforme-o em tutor de sua vida, ofereça-lhe amor e fé. Ele é Jesus. É isso. Muito bonito, né, gente? Boa noite para todos. Fiquem com Deus.